O dinheiro é a raiz de todo o mal? Fica aqui comigo que eu vou te explicar direitinho essa história e você verá que você aprendeu isso errado. Eu sou o Giovanni de Souza e este é o segundo trimestre de 2022 da classe de adultos, os valores do reino de Deus. Esta é a lição número 10. Nossa segurança vem de Deus. Texto áureo. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas capítulo 12, versículo 15. Verdade prática. Não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. Quantas pessoas têm colocado, né, sua esperança na riqueza deste mundo, né? Introdução. No Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do dinheiro, de ajuntarmos tesouro neste mundo, e sobre a ansiedade. Tal ensinamento não significa que não podemos ter bens materiais, mas mostra que devemos ter cuidado com a avareza, pois o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Há um ensinamento errado que fala que a Bíblia diz que o amor, que o dinheiro é a raiz de todo mal. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, ou seja, o problema não é o dinheiro, a questão do mal não é o dinheiro, e sim o amor ao dinheiro. Como está lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Veja que a ideia do dinheiro em si, muitas pessoas acham que a Bíblia é contra essa questão do cristão ter dinheiro, outros já dizem, já vai ao extremo, dizem que não, que o cristão tem que levar uma vida simples como Jesus andou, né? Como Jesus levou. E nesse sentido, qual é o posicionamento de fato bíblico, né? O cristão deve ser rico ou deve ser humilde? Então nós veremos nesta lição acerca deste negócio, mas de modo geral, a principal questão nossa é cuidado com a avareza. Nós devemos ter muito cuidado para que esse negócio não entre no nosso coração, né? Riqueza do céu e riqueza da terra. Uma conciliação impossível. Já experimentamos no Novo Testamento. Somos novas criaturas e não devemos novamente ser dominados pela concupiscência dos nossos olhos, nem pela soberba deste mundo. As pessoas, de modo geral, em todas as esferas, há quem diga que toda pessoa tem um pouco de soberba dentro de si. Não sei se isso é verdade, não sei se é verdadeiro, mas de modo geral, as pessoas costumam deixar que se levar pela soberba do mundo. E o que é essa soberba do mundo? É a ideia de quando alguém tem uma situação financeira melhor do que os demais, ou melhor do que a maioria, tende a levar uma vida soberba. Não digo aqui de ostentação em si, mas de soberba, ou seja, querer ser melhor do que os outros, né? Humilha as outras pessoas porque ela tem um posicionamento melhor, uma situação financeira melhor. E isto não vem de Deus. Deus não está neste negócio. A Bíblia nos fala algo muito interessante no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, que nos diz o seguinte: semelhantemente vós jovens, sede submissos aos mais velhos e cingivos de todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, aqui vemos uma resistência de Deus àquela pessoa que é soberba. Então nós não devemos ter a soberba no nosso coração. Tesouros da terra e tesouros no céu. Jesus não aprovou a posição dos escribas e fariseus em relação ao dinheiro. Eles davam muita ênfase aos bens materiais e viam as riquezas como uma amostra da aprovação divina. Nos dias atuais, vemos, por exemplo, a teologia da prosperidade, que me parece que isso vai perdurar até o dia que Jesus vier buscar a sua igreja. E por conta disso, as pessoas acreditam que quando tem uma vida financeira melhor, por exemplo, a pessoa aceita Cristo hoje e começa a viver uma vida financeira melhor do que antes. Isso seria uma aprovação de Deus. Não, isso não é uma aprovação de Deus. Por quê? Porque Jesus não morreu na cruz para que nós venhamos ter
riquezas neste mundo. Não foi para isso que ele morreu na cruz do Calvário. Jesus morreu por nossas iniquidades e os nossos pecados. Então, o fato de alguém ter uma situação financeira na igreja, por exemplo, pastores que muitas das vezes têm salários altíssimos, né, que é pago pela igreja, o que eu particularmente não vejo muito uma questão bíblica para esse negócio, porque o que a Bíblia ensina é que nós devemos viver uma vida de trabalho, né, como diz Provérbios capítulo 6, versículo 6, entre tantos outros. Mas, de modo geral, as pessoas tendem a pensar que se eu estou na igreja, estou indo à igreja e a minha vida está prosperando financeiramente, quer dizer que Deus está me aprovando. Não, isso não é verdade. Até porque, é claro que tem alguns casos específicos que sim, você está tendo uma vida próspera, financeiramente falando, porque de fato Deus está aprovando você, mas isso não é uma regra, isso não é uma questão como as pessoas viam, né? De que quando a pessoa está tendo prosperidade financeira, Deus está no negócio. Não, Deus não está nesse negócio já. Vamos saber o porquê. O que o cristão precisa saber sobre os bens materiais? Jesus não estava condenando a adquirir bens materiais, pois muitos homens de Deus possuíam riquezas, como por exemplo Abraão, Isaac, Jacó e Salomão. É importante também destacar que Jesus ensinou ao povo a não desperdiçar nada, pois depois da multiplicação dos pães e peixes, ele ordenou: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Veja aqui 2 pontos. Primeiro, que Jesus não é contra a pessoa ser rica. Por outro lado, Jesus também vem numa outra ponta, que é também não desperdiçar. Quantas pessoas hoje, por ter muito, acabam desperdiçando o que tem em coisas que não traz nenhuma riqueza em si, né? Não traz nenhum valor agregado. As pessoas estão... É o famoso jogar dinheiro fora, né? Então veja que Jesus também é contra esse negócio. Não é porque uma pessoa tem muito que vai esbanjar. Veja, por exemplo, o caso de Jó. Jó era um homem riquíssimo e fazia tudo o que estava fazendo segundo a vontade de Deus. Era um homem reto diante do Senhor. Então veja que aqui há algumas situações, alguns posicionamentos. Por exemplo, eu acabei de dizer que nem sempre quando a pessoa está sendo financeiramente rica é a aprovação de Deus. Mas Jó é uma das exceções. Ele era riquíssimo e era um homem reto e íntegro diante do Senhor. Então nós vemos aqui que Jesus não está condenando a pessoa a ter riqueza. Não há nenhum problema em ser rico. O problema é não colocar o amor nessa riqueza. E também tem essa questão, esse outro ponto, de não ficar desperdiçando dinheiro e outras coisas, né? Como veio aqui o nosso caso de Mateus capítulo 6, versículo 12. Sinopse: a riqueza do céu e a riqueza da terra não têm conciliação, ou seja, ambas não andam juntas. Ou terá uma ou terá a outra. A idolatria ao dinheiro. O coração no lugar certo. Teremos de prestar contas como um mordomo de tudo que fizemos com os nossos bens e talentos, segundo a parábola do mordomo infiel. O que nós tem que tocar aqui num ponto interessante, que é a questão de missões, e eu gosto muito da ideia de dar números, porque com números a gente tem mais ou menos uma noção do que está acontecendo. Por exemplo, de um modo geral, é claro que é possível de você ser uma exceção, mas de modo geral, o cristão ele gasta mais dinheiro com refrigerantes e doces do que com missões. Investe-se mais em pet shops, em alimentação de pet shop, por exemplo, de animais, do que com missões. Não estou dizendo para você ter um animal de estimação e deixar ele morrer de fome, não é isso. Estou dizendo que o cristão ele investe mais nas coisas como refrigerantes, por exemplo, balas, né, por aí. Tem também essa questão do pet, né, de animais de estimação, mas não gasta investe, né, não investe em missões. Só para você ter uma ideia, isso é cada um, né, é individual. De um modo de igreja, numa forma de igreja, falando de igreja, a igreja, em média, de cada R$1.000 que ela arrecada entre dízimos e ofertas, somente 50 centavos vão para a obra missionária. Então isso nós também teremos que prestar contas a Deus sobre este negócio. Por que nós investimos mais dinheiro nos nossos animais de estimação e em refrigerantes e balas e doces do que em missões? Nós também prestaremos contas a Deus deste negócio. Então nós precisamos ter
muito cuidado com aquilo que nós estamos fazendo de fato com o nosso dinheiro, né? Idolatrando a Mamon. Cristo nos chama para uma tomada de decisão: a juntar tesouros na terra ou nos céus? Servir a Deus ou a Mamon? Lembre-se de que a dedicação a um destes vai gerar a exclusão do outro, pois não há qualquer possibilidade de harmonizá-los. Nosso coração não pode estar dividido entre o que é terreno e o que é espiritual. Deus deseja a lealdade do seu povo. Nós devemos ser leais ao nosso Deus. Nós não devemos estar idolatrando o nosso dinheiro, até porque, se a gente for olhar na bem da verdade, nosso dinheiro é do Senhor. Porque não é isso que a Bíblia diz lá no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 8, que meu é o ouro e minha é a prata. Então nós podemos aqui trazer para nós João 15:5, sem mim nada podereis fazer. Ou seja, se alguém está empregado é porque foi a vontade de Deus, foi Deus quem abriu a porta. Então nada mais justo do que dar dízimos e ofertas, por exemplo, e principalmente não colocar o nosso coração nesse dinheiro, porque nós devemos ser leais ao nosso Deus. Então nós não devemos ficar nessa dúvida, né, entre o tesouro do céu e o tesouro da terra, né, vamos assim dizer. Então nós devemos ter sempre essa questão de que os dois não andam juntos, ou teremos um ou teremos o outro. Isso na questão, é claro, da pessoas que idolatram o dinheiro, né? Claro que não há nenhum problema de você ser rico e também, né, tanto no aspecto financeiro ou também no aspecto espiritual, não há nenhum problema. Mas a questão é a pessoa que tem muito dinheiro e põe o seu e começa a idolatrar esse dinheiro que se tem, né? É isso que a Bíblia condena. A riqueza condenada por Cristo. Na parábola do rico insensato, Jesus aponta 3 erros cometidos pelo homem. O primeiro erro está no fato de que ele achava que tudo que sua alma precisava era de bens materiais. Eu falei para você que nós iríamos ver a respeito da questão de que nem tudo que está enriquecendo é de Deus. Veja que este homem estava tendo uma boa colheita e iria fazer celeiros maiores para si. Entretanto, veio aquela frase, né? Louco, hoje pedirão tua alma, que tens preparado para quem será? Então nem sempre alguém que está prosperando está de fato vivendo uma vida íntegra diante do Senhor. É bem verdade que nesse quesito essa pessoa não era, pelo menos o texto sugere que não era uma pessoa cristã, não era uma pessoa salva, não era uma pessoa de Cristo. Mas é o que nós vemos muitas das vezes até mesmo nas igrejas, né? Pastores, principalmente, que têm uma vida financeira extremamente confortável, mas que na verdade, até usando o nome do Senhor, enriquecendo às custas da igreja, mas que na verdade está colocando a sua fé, está idolatrando o seu dinheiro. Então veja que este homem aqui pensava apenas que precisava de bens materiais. E quantas pessoas hoje estão agarradas a essas questões de bens materiais, o meu carro, o meu iate, o meu isso, o meu helicóptero e por aí afora, né? Em segundo lugar, entendia que a essência da vida consistia nos bens materiais, de modo que isso gerava em seu coração um sentimento de prepotência. Então veja que ele continua aqui na essência, né? A essência da vida é o que eu tenho, é o meu carro, é a minha casa. Veja como este homem era extremamente materialista e infelizmente nós temos que ser claros que alguns cristãos têm também essa ideia de que vale o que eu tenho, né? O terceiro erro era acreditar que poderia viver tempo suficiente para desfrutar de tudo, se esquecendo que logo seria intimado para comparecer perante Deus. As pessoas fazem planos para o futuro e não há nenhum problema nisso. Entretanto, se esquecem de que Deus é aquele que tira a vida. Então, quantas pessoas fazem tantos planos e não conseguem levar à frente porque foi tirado de si o fôlego de vida? Nós devemos continuar dando glórias e honras ao nome do Senhor, independente da nossa situação financeira. Sinopse: a idolatria se caracteriza quando o dinheiro torna-se o lugar do coração do ser humano. Então, mais uma vez, não vamos deixar o coração cheio dessa questão do dinheiro. Existe uma fala de um poeta do século XVI, né, Victor Hugo, filósofo francês, que ele diz que em algum momento da vida você pega um monte de dinheiro na mão
e segure e diga: isto é meu, só para ficar claro quem é o dono de quem. Então que nós viemos fazer isso, né? Mostrar que nós que dominamos o dinheiro e não o dinheiro que nos domina, né? Vivendo a quietude espiritual em Deus, os males advindos das preocupações. Devemos estar sempre alerta, pois não é somente Mamon que pode nos levar à queda, mas as preocupações demasiadas com o futuro e com a nossa subsistência podem comprometer a nossa vida espiritual e a nossa saúde mental. A preocupação demasiada com o futuro revela a falta de confiança em Deus. Veja que aqui é uma preocupação com o futuro demasiado. Por que a ideia é demasiado? Porque é normal que você tenha uma preocupação com o seu futuro, é natural, mas não pode ser demasiado, ao extremo. Por quê? Porque senão assim você demonstra que você não confia em Deus. Nós devemos fazer os nossos planos e confiá-los no Senhor, porque certamente eles serão estabelecidos, como diz a Bíblia, né? Entretanto, nós também devemos compreender que a nossa vida está no Senhor. Então, é do Senhor que vem a resposta. Mas nós devemos traçar um plano, né? Talvez a faculdade que nós vamos cursar, ou o trabalho que nós queremos para nós, para ter uma vida melhor. Não há nenhum problema nisso. Mas nós devemos ter moderação e não ser desenfreado. Viver tudo às custas do que vai acontecer amanhã. Viver de uma forma desenfreada, né? Uma preocupação que a pessoa perde até o sono, né? Não tem nem sono para dormir porque está muito preocupado com amanhã. Nós não devemos ter esta preocupação. Nós sabemos que nossa vida está guardada em Deus. Então nós precisamos continuar confiando em Deus, porque Ele, segundo a sua vontade, irá abrir a porta de trabalho ou fará com que você tenha uma vida pautada nele e que você certamente será recompensado porque você crê no Senhor. Vivendo sem inquietação. O materialismo afastou o homem de sua quietude, da simplicidade, do contato com a natureza, da qual poderia extrair grandes e preciosas lições para a sua vida. O materialismo tem deixado as pessoas completamente de uma forma sem simplicidade. As pessoas perderam a humildade, porque todos estão correndo atrás de ter mais do que já tem, mas às vezes até muito mais do que se precisa. Mais uma vez, não é uma questão de você ser errado, de você querer um pouco mais, ter uma vida um pouco melhor, não há nenhum problema. Um ponto é que as pessoas estão perdendo a essência da vida. As pessoas, por exemplo, até essa questão do contato com o meio ambiente, por exemplo, já se perdeu. Não tem nem mais aquele momento, por exemplo, com a família, né? Todo mundo se reunir para ver o álbum de foto da família, por exemplo. Por quê? Porque as pessoas estão inquietas demais, querendo aquele novo aparelho que surgiu e agora eu preciso comprar, agora tem uma roupa nova que está na moda que eu preciso comprar também. Vive nessa inquietude da vida. Nós não devemos ter esse pensamento e muito menos essa ação na nossa vida. Vivendo sossegados em Deus. Não viva inquieto, preocupado, em aflição, gastando suas energias naquilo que pode prejudicar sua saúde. Devemos viver sossegados e quietos, confiando no Todo-Poderoso, pois não podemos modificar ou acrescentar nada com as nossas preocupações. Quantas pessoas têm essa questão, né? Ficam se preocupadas com tanta coisa. Mas o que vai mudar a nossa preocupação? No que vai mudar a nossa ansiedade? No que vai acontecer? O que vai mudar? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem prático. Imagina que você está indo para o trabalho, por exemplo, e você está indo no ponto do ônibus, por exemplo. A tua ansiedade de que o ônibus chegue não vai fazer com que o ônibus chegue. A sua preocupação de que o ônibus chegue no horário não quer dizer que ele vai passar no horário. Então veja que a nossa preocupação, a nossa ansiedade não tem nada não vai mudar nada. 1 Pedro, mais uma vez, capítulo 5, versículo 7 fala: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então nós precisamos lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade. É bem interessante também o ponto de que há algumas ansiedades que são naturais, né? O que eu chamo de ansiedade natural. O que é a ansiedade natural? Por exemplo, quando uma pessoa está próxima de casar, é normal aquela ansiedade do casamento, é algo normal, é natural. Quando uma mulher está prestes a dar à luz, ela está ansiosa para ver o filho. Isto é natural. A questão é que muitas das vezes as pessoas estão extremamente preocupadas com tudo.
com tudo é preocupação, se preocupa com absolutamente tudo e acaba se perdendo neste negócio porque não tem um sossego em Deus. Na verdade, não está confiando em Deus. Está extremamente preocupado e, mais uma vez, a nossa preocupação não vai mudar absolutamente nada. Sinopse: as preocupações com as coisas da terra trazem diversos males e causam inquietude na alma. E, mais uma vez, vai trazer ansiedade, preocupação, essa coisa toda, e vai acabar perdendo o sono por conta disso, né? E, mais uma vez, não vai mudar em nada. Conclusão: os filhos de Deus devem estar conscientes de que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai. Somos abençoados pelo Senhor com os nossos bens, mas nossos corações não estão nas riquezas deste mundo. Não amemos o dinheiro e usemos todos os nossos recursos para a expansão do reino de Deus. Quando é certo que você tem a sua vida e tal, e é possível que você esteja empregado e, se não for o caso, desejo que Deus abra as portas de trabalho para você, para que você tenha assim o sustento da sua família. Mas trazendo na prática, o que nós fazemos com o nosso dinheiro para o reino? Eu não estou aqui dizendo necessariamente de dízimos e ofertas, mas eu digo aquela oferta direta para a obra missionária, por exemplo. O que nós estamos fazendo de fato para que o reino cresça? Será que nós estamos usando o nosso dinheiro, por exemplo, para abençoar o nosso vizinho que hoje está passando uma necessidade? Nós devemos aplicar a palavra na nossa vida. Nós devemos, de fato, orar pelas pessoas que estão necessitadas, mas mais do que orar, nós precisamos levar o alimento para ela, para que assim o Evangelho de Cristo seja pregado com o nosso testemunho. Porque de que adianta nós chegarmos na casa de alguém que tem necessidade de pão e nós orarmos a Cristo, que é o pão da vida, mas nós não darmos o pão, né, cotidiano para aquela família? De que adianta? Então nós devemos agir nesse sentido. Então nós devemos usar o nosso dinheiro para abençoar o nosso próximo. Revisando o conteúdo. Número 1. Mamão designa dinheiro e cobiça. Número 2. Uma das tentações de Satanás, quando o Senhor Jesus passou pelo processo de tentação, foi o oferecimento dos reinos deste mundo. Número 3. Nossos corações não podem estar apegados às coisas deste mundo. Número 4. Eles davam muita ênfase aos bens materiais e viam as riquezas como uma amostra da aprovação divina. Número 5. Segundo Jesus, o crente deve ajuntar tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. E nós venhamos estar assim, buscando os tesouros no céu, nos enriquecendo, vamos assim dizer, né? Buscando ao Senhor de todo o nosso coração, que a nossa segurança vem de Deus. E nós precisamos colocar isso no nosso coração, que independente da nossa vida financeira, nossa segurança vem de Deus. Nós vamos continuar buscando para que nós venhamos ser ricos, né? Da graça do Senhor nas mansões celestiais, e não nos apegarmos ao dinheiro deste mundo, a esta vida, não ser materialista, procurar somente aquilo, né? O materialista é aquele que procura as coisas, os bens materiais, né? Casa, carros, etc. Mas que nós venhamos estar, de fato, fazendo do Senhor a nossa segurança, né? Nossa segurança vem de Deus, e que nós venhamos assim colocar o nosso coração no Senhor, e que nós não venhamos assim ter amor ao dinheiro, mas que nós venhamos ter o nosso dinheiro, aplicar ele na obra e fazer o que for preciso para assim abençoar a nossa família e, quando possível, também abençoar a família do próximo, e para que nós assim não venhamos ter a avareza no nosso coração, mas que nós venhamos ser humildes de todo o coração, e quando fazer um bem a alguém, nós não venhamos ficar tocando trombeta daquilo que nós estamos fazendo, porque tudo que nós fazemos é para a honra e glória do nome do Senhor, e nós devemos fazer as coisas com amor para o reino e não tocar trombetas, né? Que nós venhamos assim ter uma vida próspera diante do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!